Muito boa noite, telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje com a presença honrosa especial da secretária estadual da Saúde, a deputada federal Carmen Zanotto, graduada em enfermagem, com especialização em administração hospitalar, saúde pública e recursos humanos e também formação específica em Harvard. Secretária municipal da Saúde de Lages, secretária estadual adjunta da Saúde em 2013 e 2010, vereadora em Lages, foi suplente, depois conquistou a titularidade em 2010 também, e mandatos federais eleita em 2018 e 2022. Doutora Carmen, é uma grande honra recebê-la aqui no nosso... Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND. Obrigada, Márcio, pelo convite. E cumprimentando, quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. A secretária está numa atividade incrível, suspendeu uma audiência lá, uma atividade importantíssima para poder nos atender e conversar com os nossos telespectadores sobre temas da maior atualidade, de grande interesse público aqui no nosso estado. Secretária, começar a dengue. O que, afinal, que está acontecendo com a dengue que explodiu nesse verão aqui em Santa Catarina? A gente já tem uma situação que veio já do ano passado. No ano passado nós tivemos 90 óbitos no estado de Santa Catarina. Neste ano a gente tem que ter um trabalho intenso para a gente procurar reduzir ao máximo possível o número de óbitos, porque já temos 4 óbitos confirmados no estado, um aqui em Florianópolis, 2 na Palhoça e um em Joinville. Então o trabalho ele precisa ser intenso, porque a gente precisa reduzir os focos do mosquito da dengue, ao mesmo tempo ampliar as estruturas dos hospitais e das unidades básicas de saúde UPAs para atender a população que esteja com sinais e sintomas. A senhora tem alguma explicação técnica, científica, enfim, qualquer que seja, para esse aumento que preocupa realmente a população agora nesses últimos meses? Nós temos chuvas com calor forte, muito descuido com relação às nossas próprias residências, ou seja, a gente acaba não cuidando de rotina e reduzindo os focos. Então eu digo que o cuidado com a dengue ele está nas nossas mãos, ou seja, nós precisamos cuidar das nossas casas, dos terrenos que estão ao lado das nossas casas e dos nossos locais de trabalho, para que o poder público dê conta de cuidar das praças, dos cemitérios, das borracharias, dos espaços que são mais abertos e espaços públicos. Se a gente não toma os cuidados de prevenção, a gente acaba tendo um volume maior de casos. E como já tivemos casos importantes no ano passado, a intensidade deste ano é maior. São 4 estados brasileiros que estão numa situação parecida com a nossa, Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins e Espírito Santo. Secretário, aqui na Grande Florianópolis, os casos mais graves estão na Palhoça e em Florianópolis. Biguaçu e São José. E a gente está cuidando desses 4 municípios com mais intensidade. E a equipe identifica por que nesses municípios e não outros de Santa Catarina? É só a população? Não, mas nós temos também uma situação que já está bem complexa na região de Joinville. Sim. O oeste do estado já foram em anos anteriores, então já tem uma situação um pouco diferenciada, mas aqui na Grande Florianópolis, no norte do estado, é onde nós estamos tendo o maior número de procura nas unidades de saúde e também em internamentos hospitalares. E o Sul? A senhora não falou no Sul? O Sul ainda não tem situação crítica. E qual é a explicação? Porque não lá e aqui sim? São situações, a gente chama isso de janela de situações epidemiológicas e ao mesmo tempo que pode estar aqui, a gente pode ter notícias na semana que vem ou ainda nessa semana em outras regiões do estado, como já começou a acontecer no oeste de Santa Catarina também. Então, a gente chama das mudanças e dos locais que eles vão e são mais propícios em função da situação que a gente está vivendo. Então, o esforço individual precisa ser muito intenso, Maci, para que a gente evite de chegar nos 90 óbitos que nós tivemos no ano passado, porque perder uma pessoa por dengue é muito complexo, porque os cuidados dependem da gente, do individual e do coletivo. O tratamento é um tratamento simples, a gente pode dizer assim, não dependeria de medicamentos sofisticados, nem de leitos de UTI. Então, nos sinais e sintomas, como temperatura, dor no fundo dos olhos, dor muscular, é importante que procurem a unidade de saúde mais próxima do seu domicílio, para que a gente possa ter um diagnóstico e o manejo. Tanto é que uma equipe do Ministério da Saúde está conosco esta semana, vão ficar aqui conosco hoje, segunda-feira, terça e quarta, trabalhando a questão do manejo clínico, que é a gente não perder
a possibilidade de investigar aquele caso como um caso suspeito de dengue. Essa doença não se pega por contaminação, apenas pelo foco do mosquito. Pela picada do mosquito. E alguma explicação específica? É menos cuidado das populações nessa cidade onde já aconteceram estatísticas elevadas? Mais focos. Ou seja, mais mosquitos, consequentemente, e aí mais pessoas. Ele também se reproduz com mais facilidade? Não tem foco, é isso? Sim, porque se nós tivermos, por exemplo, um vaso de folhagem com a água, e eles antes ficavam mais na água limpa, eles vão se adaptando também. Então, em função das adaptações, é que a gente tem, por exemplo, até 2010, nós não tínhamos dengue no estado de Santa Catarina. Perfeito. Os casos, todos eles eram importados, eles vinham de fora, né? E agora não, os casos eles são aqui de dentro do estado de Santa Catarina. Por isso que essa força-tarefa, com o apoio dos veículos de comunicação, da sociedade civil como um todo e de cada um de nós individualmente, elas são fundamentais para a gente reduzir os focos. Reduzindo os focos, a gente reduz o risco de mais pessoas se contaminarem. Quer dizer, a população tem que ter uma atitude de consciência ativa para exatamente evitar o problema da concentração da água, é isso? Exatamente, para evitarmos a multiplicação dos mosquitos. Quanto mais mosquitos, mais a gente tem população contaminada. Isso é um problema atingida e que possa ficar doente. Ele é meio parecido com o pernilongo, não é isso? Isso tem as pernas longas. Não, ele é um pouco maior. Um pouco maior. Isso. E difícil de identificação, imagino, né, de qualquer cidadão comum. Nós temos também que lembrar que a gente viveu uma pandemia do Covid-19, então as ações de saúde ficaram bastante voltadas para esta área, né? Então a gente precisa, e essa é a nossa discussão com o Ministério da Saúde, a base de cálculo dos nossos agentes de combate a endemias, ela ainda é de 2014, então nós estamos discutindo com o Ministério que os municípios precisam ter o aporte financeiro necessário, porque o Ministério da Saúde repassa 2 salários mínimos para cada agente de endemias, como faz para os agentes de saúde. E Santa Catarina precisa ampliar este número de profissionais, e a gente já levou essa demanda, porque quanto mais profissionais em campo, menor o risco da gente ter focos. Tecnicamente, significa que quanto maior a seca, menos mosquito da dengue. É mais ou menos isso ou não? Quanto menor recipientes com água parada propícios, menor risco. As estatísticas atuais que a senhora tem dessa semana indicam, basicamente, quais os maiores municípios atingidos pela dengue hoje? Além da Grande Florianópolis, a região de Joinville, com superlotação também nos hospitais e já com uma situação de epidemia naquela região também. Tratamento preventivo não existe. Preventivo é eliminar a água contaminada, a água parada. Eliminar os focos. Quando tem sinais e sintomas, procurar um serviço de saúde, por isso da superlotação, por isso dos municípios, e o Estado está, o governador autorizou 10 milhões de reais para os municípios que entenderem que devam ampliar o horário do posto de saúde ficar aberto, a unidade básica, até as 22, sábado e domingo, para ampliar o número de profissionais dentro das UPAs, porque é uma forma também da gente evitar a superlotação das emergências, que já tinham os outros casos normais de rotina de emergência, ou acidente, ou outras complicações clínicas, né? E agora a gente tem os acidentes, as outras complicações clínicas e mais os pacientes com suspeita de dengue que precisam fazer o exame, e a recomendação que a gente tem, por isso que está se discutindo muito o manejo clínico, tendo sinais, a pessoa precisa ingerir um volume maior de líquidos. Doutora Carmen, água. Há alguma explicação para a incidência maior ser de criança, de 0 a 10, de 0 a 15 anos? É pela vulnerabilidade ou existe algum motivo? Isso está sendo estudado. No comparativo, atingiu as nossas crianças o total 5,2 no ano passado. Neste ano, nós estamos com 10,7. O dobro? O dobro no caso de crianças. Então, exige muito mais atenção e exige muito mais preparo também dos profissionais que recebem essas crianças para compreenderem que ali precisa ser feito o diagnóstico, precisa fazer exame de laboratório, precisa confirmar e precisa orientar os pais, mesmo no período que eles estão nas emergências, aguardando o retorno do exame, o aumento do líquido, ou seja, tem que tomar água, porque ela pode complicar em função das dificuldades que ela passa a ter
a partir dos sinais e sintomas. A Secretaria tem emitido algum tipo de orientação específica para os médicos em função exatamente dessa epidemia da dengue? Sim, sim. As entidades médicas estão conosco, esse grupo de profissionais que vieram de Brasília, que vão ficar conosco aqui em Florianópolis e vão na Grande Florianópolis e também a Joinville, é para discutir exatamente isso. Como Santa Catarina, em anos anteriores, os casos de dengue eram mais isolados e menos complexos e a situação aumentou do ano passado para cá, a gente precisa despertar e, quando a gente fala manejo clínico, é orientar mesmo e trabalhar com os profissionais para compreenderem que ali pode ter um caso de dengue que não é uma indisposição ou, como a gente já ouviu, algumas mulheres saindo do serviço e dizer que passei lá e acharam que não era nada, que eu estava exagerando e depois confirmou o caso de dengue. Então, fazer os exames e seguir a orientação médica. Eu tenho a impressão de que, como a incidência aqui no estado era muito reduzida, aliás, é recente esse fenômeno, né? As pessoas achavam, eu mesmo achava que dengue era um resfriadozinho. Mas eu falei com o prefeito, o ex-prefeito Jean Loureiro, ele disse que ficou na lona durante 10 dias com 40 graus de temperatura. Então é um negócio complicado também, é grave. Temperatura alta, dor muscular, dor nos fundos dos olhos. Algumas pessoas têm, a pele fica hiperemiada. Então, a gente precisa tratar os sinais, né? Mas não dá para a gente brincar, não. Por isso que a gente está reforçando junto, e esse trabalho é junto com os secretários e secretárias municipais de saúde, junto com as equipes de saúde, e é um trabalho diário que eles estão realizando. E quando a gente diz que nós precisamos de todos, nós precisamos de todos, para a gente evitar cada vez mais os focos, porque só assim a gente vai ter uma ação mais consistente no combate. Também estamos, Marci, pedindo ao Ministério da Saúde o uso de novas tecnologias, além do fumacê, né? A Fiocruz desenvolveu uma pesquisa que a gente chama do mosquito modificado. A gente deverá estar recebendo também este apoio por parte da Fiocruz. É claro que isso vai para médio e longo prazo, mas a gente precisa iniciar. E a gente precisa, eu já dizia até quando eu estava em Brasília, em situações semelhantes no país, né? Todo dia é o dia da gente cuidar. E se a gente pergunta para as pessoas, todo mundo sabe o que fazer para afastar os focos. Mas por que a gente não faz? Porque a gente acaba achando que isso não vai acontecer, que isso não é bem assim. E, na prática, gente, é uma tragédia perder uma vida porque a gente se descuidou. Secretário, aqui mais uma curiosidade, né? Aqui em Florianópolis existe um bichinho também danado que é o chamado borrachudo. Que se não houver por parte da saúde pública, né, municipal, não vai ter a responsabilidade, né? A chamada borrificação, quer dizer, passar um produto que impeça, ele se reproduz com grande facilidade. Na dengue isso não existe, né? Existe, sim, existe? Que a gente chama do fumacê, né? E aí, funciona? E isso funciona, ainda funciona. A gente recebe os produtos do Ministério da Saúde, os equipamentos são calibrados, tem equipamentos que a gente chama costeiro, que é como se fosse para pulverizar uma plantação, e tem o que segue no carro equipado com esses equipamentos, e a gente está utilizando nesses municípios essa técnica também. Na reunião que a senhora teve com jornalistas na Casa Agronômica, com a presença do governador, na verdade, realmente queria até cumprimentá-la pela forma clara, pela transparência do governo e mostrar as coisas que estão acontecendo na área hospitalar de Santa Catarina, que são muito graves, e essa transparência é fundamental para a população de Santa Catarina. A senhora falou que houve aumento, inclusive, de presença de crianças no Hospital Infantil de Florianópolis em função da dengue. Exatamente. Essa realidade, esse problema continua? Essa realidade continua. Quais são as alternativas que a gente está buscando, né? Agora, com a abertura da Clínica da Mulher e da Criança, a parte ambulatorial das especialidades que hoje são atendidas para Florianópolis, no Hospital Infantil Joana de Guzmão e na maternidade Carmela Dutra, o município de Florianópolis está absorvendo a sua população, que é um ponto muito positivo e importante, uma grande parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Estado da Saúde, os dois governos, o prefeito Topazio com o governador Jorginho, e isso desafoga um pouco. Mas o que nós precisamos e por que o governador assinou para nós um decreto de emergência nos hospitais? Porque basta a gente ir na porta da emergência do hospital infantil, para a gente falar de criança, para ver que não é um espaço digno de receber aquela população. Sistema de ar-condicionado não funciona, sala de espera diminuta, muitas vezes as pessoas têm que ficar no sol,
porque lá dentro fica muito abafado, então nós precisamos fazer a nova emergência do hospital infantil. Junto com isso, a gente aumentar os leitos de UTI pediátrico no hospital infantil para dar mais vazão e fazer toda a revisão, até as imagens que a gente está vendo aqui, de uma das salas. Eu ia deixar para o segundo bloco, mas vamos, então a senhora já aproveita e já comenta essas imagens aí que foram naquela reunião que a senhora apresentou, foram impactantes, né? Isso, quando a gente viu aquela emergência lotada, pensem que agora ela está mais, essa fachada do hospital infantil, ela está mais lotada ainda, porque o hospital infantil, ele recebe nós estamos vendo ali nas imagens da TV, as pessoas, quem não pode ficar acomodado ali dentro, com dificuldade de ventilação, com o forro caindo, fica para o lado de fora. Então, nós precisamos de uma nova emergência para o hospital infantil, mais leitos de UTI pediátrico, precisamos retirar de dentro do hospital infantil o serviço de verificação de óbitos. O que é isso? Quando uma pessoa morre sem assistência médica, ou que não é morte violenta, porque quando ela é violenta ela vai para o Instituto Médico Legal, esse corpo é trazido para dentro do hospital infantil, no SVO. Nós vamos retirar esse serviço lá de dentro para a gente aumentar as estruturas internas do hospital infantil. E só as crianças ou a população em geral? Qualquer morto que não seja violento vai para o SVO no hospital infantil? Sim. Mas é uma coisa realmente inconcebível, né? Não acha, né? Mas é o serviço de verificação de óbitos que a gente tem hoje vai ser da Grande local, Florianópolis. imagino. Nós vamos retirar de lá para a gente otimizar aquele espaço para ficar só para o hospital infantil, porque chega a ser quase numa das portas principais de acesso ao hospital infantil. E lá a gente vai, e a equipe técnica, junto com as variadas especialidades, a gente está cuidando de ampliar o diálogo, inclusive, com os trabalhadores. Aquilo que eu disse lá, eu repito porque eu considero muito verdadeiro isso. As estruturas que nós temos dos nossos hospitais próprios, se a gente andar nos hospitais conveniados, eles não têm as mesmas dificuldades que os nossos, eles estão, em termos sanitários, muito na frente do que os nossos. Então, a equipe técnica é de altíssima qualidade, mas a estrutura não corresponde com a qualidade da equipe técnica e com a forma que a gente precisa acolher as pessoas. Vamos dar uma notícia boa para o nosso público. Essas reformas, especificamente no infantil, que a senhora está planejando, quanto tempo mais ou menos de obra? O nosso prazo máximo é para concluir tudo isso em 180 dias. Nós vamos utilizar nas obras da emergência e da ampliação dos leitos de UTI e de internamento, que também já está sendo demandado, essas soluções rápidas de construção, como aconteceu no Rio de Janeiro, nos laboratórios que foram feitos para vacinas, nos hospitais que foram construídos rapidamente para o Covid-19 e que são hospitais que permanecem e permanecerão porque foram feitos com qualidade. Inclusive, até onde eu sei, uma dessas empresas é aqui de Santa Catarina, de Tubarão. Tem algumas empresas no estado, tem outras empresas no país. Nós estamos buscando a melhor solução. Maravilha. Porque nós queremos também obras com qualidade. Maravilha. E aí a gente precisa rever, nesses hospitais da Grande Florianópolis e no hospital infantil, cobertura, parte elétrica, parte hidráulica, sanitários, espaço dos trabalhadores, tanto das acomodações dos profissionais médicos como da enfermagem dos outros profissionais, troca de piso, troca de manta. Uma revisão realmente geral, vai ser um novo hospital, né? Por quê, Moacir? Como, acho eu, se a gente não faz manutenção, é que nem na nossa casa. Exato. Uma hora cai o trinco, outra hora a porta não fecha mais, outra hora a torneira do banheiro vazando, quebrou uma cerâmica e caiu. Se você não troca rápido, quebra duas, quebra três. Se o piso rachou o forro e soltou um pedaço, aquilo só vai aumentando. É mais ou menos assim que a gente está. Esta é a secretária da Saúde de Santa Catarina, a enfermeira, a profissional de enfermagem e deputada federal Carmen Zanotto. Conexão ND, entrevista que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Secretária, vamos falar em seguida, após o rápido intervalo comercial, no segundo bloco, sobre outras questões também graves, como filas eletivas para cirurgias eletivas e também a situação dos hospitais com novas imagens, e a nossa produção vai apresentar para a senhora comentar. Retornamos em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Até já.
Estamos apresentando Conexão ND pela Record News. Hoje, com a participação honrosa da secretária estadual da Saúde de Santa Catarina, a enfermeira e deputada federal Carmen Zanotto. Entrevista que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Doutora Carmen, vamos para algumas imagens que a senhora apresentou naquela reunião com jornalistas, com o testemunho do governador na Casa Agronômica, e que mostrou aí slides, realmente imagens que causaram impacto, porque a senhora teve a coragem, primeiro, de mostrar essa realidade, e segundo, de anunciar medidas concretas para resolver esses problemas concretos em várias unidades hospitalares de Santa Catarina, da Grande Florianópolis. Ainda não foi para o interior, depois até gostaria de ouvir a sua opinião sobre Marieta, Tereza Ramos, enfim, a regional de Chapecó, que é transferido para a iniciativa privada. Mas vamos a essas imagens, então, secretária, que estão sendo expostas aí no vídeo. Alguns comentários da senhora a respeito dessa situação. Eu fiquei realmente aí, achei incrível, fiquei meio indignado até, porque como é que deixaram criar essa situação? Esse é o Hospital Governador Celso Ramos, aqui no centro de Florianópolis. Aquele banco e aquela parede é da sala de espera da ortopedia. Aqui são nos andares, com vazamento de sanitários, que alguns já foram desativados, os forros também caindo, a parte do subsolo, então a gente tem rachaduras, a gente tem vazamento na subestação. Mas eu não tenho nem vergonha nem medo de dizer. Aqui é o muro com a 14ª Cavalaria, que ele tem essa rachadura importante. Se esse muro cai, compromete a nossa rede de gases que fica logo ao lado. Então, a gente também precisa de uma intervenção rápida nos nossos hospitais. E quando a gente limitou o número de hospitais, Moacir, porque não adianta a gente querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Ou você concentra e faz e resolve situações mais críticas, ou você não faz nada. Então, a escolha do Hospital Infantil, o Hospital Celso Ramos, a Maternidade Carmela Dutra, porque a gente precisa aumentar leitos de UTI ali também, o Regional de São José, o Instituto de Psiquiatria e o Hospital Santa Teresa, é porque, sim, a gente tem problemas nos outros hospitais próprios. Aqui a gente tem um painel que a gente precisa rever toda a parte elétrica. Então, eu não tenho medo de dizer que é do forro, ou seja, da cobertura, né? Esse é do Celso caixaria, Ramos, né? Esse é do Celso Ramos, esse é do Regional. Aqui é uma estação de tratamento. Aqui é uma caldeira que precisa ser substituída, que tem vazamento. As nossas tubulações ainda são de ferro ou de cobre, então são tubulações antigas com vazamento, que a gente precisa resolver. Aí tem parte estrutural também, que a gente precisa resolver. Aqui é uma das caldeiras com vazamento. As soldas a gente precisa... Aqui a gente já está com uma ação rápida em cima dessas situações mais complexas. Parte elétrica. Okay. Secretário, eu acho muito positiva essa sua decisão de concentrar, inclusive por uma razão importante. Eu constato, quando circulo ali perto daquele triângulo hospitalar, né, do Celso Ramos, ali do EMOSC e da Maternidade Carmela Dutra, eu vejo todos os dias que passo ali dezenas de ambulâncias do Estado. Então, são hospitais de referência para Santa Eram, né, inclusive de alto nível, mas continuam sendo hospitais que acolhem catarinenses de diversas regiões de Santa Catarina. Então, é importante essa sua decisão de concentrar naquele eixo ali e no hospital infantil. Porque esses hospitais são nossos, são próprios do Estado, administrados pelo próprio Estado. Então, se a gente não cuida das nossas casas, como é que a gente vai exigir da vigilância sanitária que entre nos hospitais de terceiros e cobre deles o que não cobra dos nossos? Então, a gente tem que dar o exemplo nas questões sanitárias dos nossos hospitais. Então, não só na questão da reorganização, mas na questão da segurança também para quem lá trabalha. Então, por exemplo, ali no Celso Ramos, a gente tem uma barraquinha na frente que é para as pessoas que não conseguem ficar lá dentro porque é muito quente, vão ali fora, né? Ou na maternidade Carmela Dutra também tem uma lona branca lá. Então, a gente precisa ampliar esses espaços e dar condições, dignidade no acolhimento. A iniciativa de levantar esses dados aqui foi da senhora, foi da sua equipe? Como é que aconteceu isso? Foi. Logo no começo, a gente já pediu o levantamento da situação dos nossos hospitais próprios do Estado. Perfeito. Porque a gente precisava ter um raio-x, esse raio-x foi feito e nos deparamos que é impossível a gente tocar esses hospitais do jeito que eles estão. Então, os nossos diretores estão empenhados,
o corpo clínico, repito, é de excelente qualidade, então a gente precisa dar a eles melhores condições de trabalho. Agora, eu acho que o público que está nos acompanhando está perguntando assim, a senhora teve a coragem de denunciar essas barbaridades. E os superintendentes anteriores, os diretores anteriores dos hospitais, os médicos que trabalham nos hospitais, os profissionais de enfermagem, profissionais de saúde, porque nunca nenhum deles fez uma denúncia sobre essa situação, secretária. Consegue entender isso ou não? Como é que explica esse silêncio absurdo, essa omissão quase criminosa, porque afinal, eles também estão sujeitos a risco, né? Nessa situação que estava demonstrada ali. Como é que explica esse silêncio? Não sei Não explicar. explica? Não sei Não tem explicar. resposta? Não. Está respondido. Vamos então, secretária, em relação ainda a essas intervenções, a sua previsão de 180 dias é para o infantil ou para toda a rede? Não, não. São ações que serão feitas concomitantes. Concomitantes, beleza? Nós estamos, inclusive, com o apoio da Secretaria de Infraestrutura. Muito bom. Que tem grupo de engenharia para nos auxiliar. Estamos desenhando equipes que vão cuidar individualmente de cada um dos hospitais, porque não adianta todo mundo cuidar de tudo também. E vamos fazer economia onde for necessário para a gente melhorar essas estruturas e dar conta da política pública de saúde como um todo, que ela é intensa. Ela vem desde do apoio aos municípios na atenção básica até a alta complexidade. Gostaria de trazê-la aqui lá para setembro, outubro, depois de 6 meses. E se Deus quiser, até antes. Para cobrar, tá ok? Por favor. Está combinado então? Está combinado. Maravilha. Secretária, e depois disso, vamos já imaginar que estamos em outubro, novembro, a senhora também pretende fazer esse mesmo trabalho em relação aos hospitais públicos de Itajaí, de Laje, de Chapecó, etc? Itajaí é das irmãs que administram, né? Lages, o Hospital Teresa Ramos, não está nessas condições. Não está? Não, não. Bom, a senhora conhece bem Lages, né? Conheço bem, não está nessas condições. Lá o que a gente precisa é abrir mais algumas alas, como o Centro Cirúrgico Novo e todo o ambulatório e a emergência nova do Hospital Teresa Ramos. Daquele prédio anexo foi construído no governo Colombo. Isso. Lá ainda falta, apesar de ter placas lá dizendo de abertura dos serviços, não dá para abrir porque a gente precisa dos móveis. Os equipamentos tem, mas a gente precisa do mobiliário que precisa ser feito sob medida. E Chapecó é administrado por um grupo privado, não é isso? É cedido, né? Nós temos Chapecó, Xanxerê, Curitibanos e Itajaí. Esses hospitais são patrimônio do Estado, cedidos a terceiros. Aí depois nós temos as OSs, que também são patrimônio do Estado, cedidas às organizações sociais. O Florianópolis? O Florianópolis, o Santa Catarina, que teve, inclusive, um gesto muito lindo esse final de semana de realização das cirurgias pediátricas, o Santa Catarina, que a gente chamou materno-infantil de Criciúma, que eles estão participando do mutirão e usaram uma nova técnica de acolher as crianças de uma forma muito positiva e muito linda, porque o ambiente do centro cirúrgico é um ambiente estranho, para elas não chorarem e não ficarem angustiadas com o procedimento. Então, foi só atendimento dentro do mutirão da cirurgia? Dentro do mutirão das cirurgias eletivas. E atendimento das crianças, é isso? Das cirurgias das Estava crianças. dentro do seu projeto lá de redução da fila? Da redução das filas. E qual foi essa iniciativa que a senhora se encantou tanto? As crianças entravam no bloco, além da equipe estar preparada para acolher as crianças de forma lúdica, as crianças entravam como super-heróis, de máscara, de capinha, e isso fez com que o clima ficasse um clima mais agradável no acolhimento para a realização das cirurgias, que lá são 2 grupos de 20 crianças que estão sendo operadas, e os hospitais estão fazendo isso para nós, operando sábado e domingo, quando não dão conta de operar os eletivos durante a semana, para a gente reduzir essas filas. A exemplo do que aconteceu no Santa Catarina, por exemplo, o Hospital Bethesda em Joinville, também fez um vídeo mostrando as 515 cirurgias realizadas neste mês de março. E eles estão fazendo isso, motivando, os hospitais estão fotografando as equipes, colocando nas redes sociais, agradecendo os profissionais que estão abraçando os mutirões de cirurgia, porque nós estamos aliviando o sofrimento das pessoas que estavam. Os registros que nós temos do CISREG são de 2017 para cá. Aliás, a senhora, quando fez essa exposição, mostrou que a primeira cirurgia realizada, né, são 22 mil já até agora, né? Isso. Em 3 meses, é isso? 2 meses. 2 meses? 2 tá, meses, beleza. porque a gente fechou os relatórios Sim, no dia sim. 30 de janeiro, Sim. lançamos no dia 6 de fevereiro.
mas a data que a gente está utilizando é 30 de janeiro mesmo para cá. E aí a senhora falou que a primeira cirurgia realizada era de um paciente que estava inscrito em 2017. Portanto, temos aí quase 6 anos. 6 anos. Meu Deus do céu. E tem alguns pacientes, por exemplo, nas cirurgias, nós separamos o que é paciente com cirurgia de câncer, porque cirurgia de câncer é cirurgia tempo sensível, e nós temos as leis, são de minha autoria, a que determina que os pacientes têm que ser atendidos em até 6 meses na cirurgia, quimio e rádio, e em até 30 dias nos exames. É um grande desafio também a gente organizar isso, mas, por exemplo, o Hospital Marieta, que estava com um volume muito grande de pacientes, no período de 60 dias, lá a gente começou no dia 16 de janeiro, eles tinham 530 pacientes para serem operados, operaram todos, e os pacientes que não foram operados, se eu não estou enganado, em torno de 20, é porque não tinha mais indicação cirúrgica, ou estava na quimioterapia, ou precisavam de novos exames para ir para a cirurgia. Esses 530 de várias especialidades? Ou várias especialidades do câncer, cirurgia de câncer. Do câncer, olha. Cirurgia de câncer. O câncer normalmente é caráter de urgência, né, secretária? Mas ele estava na fila das eletivas. E agora com o novo governo? Nós separamos isso. São todos separados? Separamos e temos, eles são daqueles 105 mil pacientes, mas o nosso olhar é para esse grupo de pacientes. Prioridade para eles, então? Também prioridade para eles. Porque eles não podem, quanto mais espera o procedimento, menor pode ser o resultado. Então, a gente precisa não só cumprir as leis, mas porque quem tem câncer tem pressa, a angústia de conseguir o tratamento já é uma angústia da dúvida, né? Qual é a resposta que o meu tratamento vai dar? Perfeito. Eu me lembro, no dia 11 de janeiro, eu recebi uma ligação de um veículo de comunicação, e era uma senhora que precisava de uma esterectomia e que teria sido dito para ela, lá da região de Itajaí, que ela só faria a cirurgia dali 12 meses. E aí eu fiquei explicando que não poderia, e essa reorganização já fez com que essa senhora tenha sido operada ainda no mês de comecinho de março, se eu não estou enganada. A senhora está recebendo boas notícias de boa vontade dos médicos, dos hospitais para... Todo mundo entrando na... Todos estão abraçando. O que a gente precisa, Moacir, é pactuar o que precisa ser feito, pagar, que a gente chama de pagamento pós-execução dos serviços, e a gente está tendo apoio dos órgãos do controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça com apoio financeiro, mais Assembleia Legislativa. Ali nós temos 30 milhões de reais para as cirurgias. A bancada de Santa Catarina, que encerrou o mandato, e alguns renovaram para este ano, 50 milhões de reais. O governador Jorginho pediu isso ainda como senador da República. Nós temos mais os 20 milhões do Ministério da Saúde e 135 milhões do Tesouro do Estado. Então, para isso, para essas cirurgias, para esses 105 mil pacientes iniciais, os recursos estão garantidos. Estão garantidos. E nós estamos lutando para que a gente consiga fazer aquilo que o governador nos determinou, em até 6 meses operar esses 105 mil. Doutora Carmen, eu tinha aqui mais uma pauta grande aqui para conversar com a senhora sobre as questões graves da saúde pública de Santa Catarina. Uma delas, mas não vai dar tempo, uma delas, por exemplo, o número realmente impressionante de acidentes com motos que acaba comprometendo atendimento dos hospitais, não só os públicos, particulares também, não é isso? Todos. Estatísticas são graves, né? E a gente sempre tem que pensar nos acidentes de trânsito, e aí a gente tem que fazer algumas forças-tarefas nesse sentido. Num outro momento a gente até pode conversar mais. Perfeito. Porque as sequelas de uma vítima de acidente de trânsito podem ser para o resto da vida. Quando não se perde aquela vida no local do acidente, muitas vezes, ou após, as sequelas. Então, a redução do acidente de trânsito não significa apenas reduzir pessoas nas nossas emergências, significa proteger a vida dessas pessoas. Porque elas ficam na previdência, muitas vezes, elas ficam com dores intensas para o resto da vida, muitos ficam na cadeira de rodas. Então, a gente também tem que ter, e aí não é só da saúde não, Moacir. Secretária, vou interrompê-la porque temos 2 minutos e os telespectadores profissionais da enfermagem não vão me perdoar. E o piso? A senhora que é a madrinha do piso, é a mãe do piso? Eu não abandonei, muito pelo contrário. Vamos Inclusive, foi pauta na reunião da comissão tripartite na última quinta-feira,
em que eu pedi para o conjunto de secretários estaduais, secretários municipais e Ministério da Saúde que a gente já precisa ter todos os dados levantados para quando sair a medida provisória, porque os recursos estão assegurados, ninguém pode dizer que não. São recursos através da emenda constitucional 127, dos fundos especiais. Aí alguém está dizendo, não, mas esses recursos são só para 3 anos. Tem várias iniciativas na Câmara que vão suprir esta questão pós os 3 anos. Então, base de cálculo, nós já temos o grupo de trabalho. O governo federal precisa, e acredito que vai honrar com a publicação da medida provisória, e estados, municípios precisam estar organizados, e por isso que a gente pediu, através do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASEMES, que a gente vá acompanhando, porque a enfermagem merece, precisa, é de direito, porque só quem sabe o que é correr de um hospital para o outro, para dar um pouco mais de dignidade. 30 segundos, a senhora arriscaria uma data para que esse piso seja efetivamente aplicado no Brasil? A promessa do governo federal é para a competência, maio, a gente ter a medida provisória. Está respondido. 30 segundos para a sua despedida e alguma consideração final? Pedir desculpas por todas as nossas falhas para a nossa população, porque os nossos hospitais ainda não estão em condições dignas de recebê-los, mas, em contrapartida, também pedir o apoio para que cuidem, evitem mesmo os focos. E isso, gente, está inclusive nas piscinas, nas lonas que protegem as piscinas, que fechem as caixas d'água, porque só com o esforço de todos é que a gente vai reduzir os óbitos por dengue em Santa Catarina. Secretária, mais uma vez, em nome do Grupo UND, agradecimento pela sua presença. A senhora que suspendeu uma audiência especial para vir nos atender e dar essas preciosas informações para os nossos telespectadores. Parabéns pela sua atuação, pela sua coragem, dessa transparência, né, inédita em relação à situação hospitalar e da saúde pública em Santa Catarina. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, fico muito honrado com a sua participação. Especialmente aos nossos telespectadores que nos acompanham até este momento. Nova edição do seu Conexão amanhã. Estaremos aqui na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa noite.